Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Richard Hamilton, bilionário americano e CEO de um império financeiro global, era um homem acostumado a estar no controle. Aos 58 anos ele tinha tudo: uma vasta fortuna, propriedades suntuosas e uma reputação no mundo dos negócios como um homem exigente e implacável. No entanto, apesar de todo o seu sucesso, sua família o pressionou a se casar. O casamento proposto não se baseava no amor, mas num acordo cuidadosamente negociado. União com Mildred Millie Thompson, uma mulher na casa dos 30 anos. De família modesta. Segundo as descrições, Millie era simples, tímida e pouco atraente. Richard, um homem racional e pragmático, considerava esse casamento uma formalidade, um contrato social necessário para preservar sua imagem e a fortuna da família. No dia do encontro oficial, Richard chegou à mansão da família Thompson, um lugar modesto para seus padrões. Ele esperava ver uma mulher comum e desajeitada. Quando ela apareceu vestida com simplicidade e com um sorriso tímido, Richard não pôde deixar de erguer uma sobrancelha. Ela era exatamente como ele a imaginara, pelo menos superficialmente. No entanto, havia algo em seu olhar que o perturbava, uma inteligência serena, uma força interior que nenhuma beleza superficial poderia mensurar. Naquele momento, Richard sentiu, pela primeira vez em anos, um leve arrepio de incerteza. Aquele encontro mudaria sua vida mais profundamente do que ele poderia imaginar. Millie, por sua vez, estava ciente da atitude de Richard, mas ela não estava desempenhando nenhum papel para seduzi-lo ou bajulá-lo. Ela simplesmente queria ser ela mesma, observando atentamente aquele homem poderoso e arrogante, curiosa para ver se ele conseguia enxergar além das aparências. E assim começou um encontro que desafiaria todas as expectativas, um bilionário autoconfiante diante de uma mulher que o mundo subestimava, mas que não era nada do que ele pensava. Richard Hamilton entrou na sala de estar da casa dos Thompson, um espaço amplo, simples, porém aconchegante, decorado com bom gosto, mas longe do luxo ao qual estava acostumado. Seus olhos percorreram o ambiente, antecipando um encontro tedioso. Esperava um jantar formal, uma conversa superficial e uma mulher que pudesse facilmente ignorar. Então Millie apareceu. Seu andar era vagaroso, quase hesitante, mas seu olhar era penetrante e atento. Richard parou por um instante. Ela parecia ainda mais comum do que qualquer um a descrevera. Suas roupas modestas, seu rosto simples, seu sorriso reservado. No entanto, havia algo indefinível em sua presença, uma elegância natural que nenhum casaco ou maquiagem caros conseguiam imitar. Bom dia, Sr. Hamilton, ela disse com uma voz suave, mas confiante. Richard assentiu levemente, quase imperceptivelmente. Boa noite, Millie. Sua voz revelava uma mistura de curiosidade e ceticismo. Sentou-se já pensando em quanto tempo a noite duraria. O jantar começou. A cada pergunta que ele fazia sobre sua vida ou interesses, Millie respondia com surpreendente clareza e lógica. Suas respostas não eram apenas corretas, eram ponderadas, inteligentes e, às vezes, espirituosas. Richard, acostumado a conversar com pessoas de seu círculo social, muitas vezes artificiais, percebeu-se ouvindo atentamente, incapaz de desviar o olhar. Em dado momento, Millie acidentalmente derrubou um pequeno vaso sobre a mesa. Richard esperava que ela corasse, gaguejasse e se desculpasse desajeitadamente. Mas ela calmamente se abaixou, recolheu os cacos com uma eficiência desconcertante e os limpou, continuando a conversa como se nada tivesse acontecido. Richard ficou parado ali, impressionado apesar de tudo. Pela primeira vez em anos, Richard sentiu uma pontada de incerteza. Aquela mulher, que ele considerava insignificante, não era nada do que ele esperava. Millie não era fraca nem ingênua. Ela tinha uma presença, uma força silenciosa que a tornava perigosamente cativante. E naquele momento Richard entendeu algo. Aquele encontro não seria um simples arranjo social. Iria mudá-lo, mesmo que ele ainda não soubesse como. Depois do jantar, Richard e Millie sentaram-se na sala de estar, perto da lareira crepitante. A luz suave realçava as feições simples de Millie, mas Richard começou a perceber algo que nunca havia notado antes, uma confiança silenciosa em cada movimento dela. Você parece diferente do que eu esperava, disse Richard, tentando esconder sua surpresa. Millie deu um leve sorriso, sem se ofender. Suponho que as aparências enganam, Sr. Hamilton. Sua voz era calma, firme, mas cada palavra carregava peso, significado. A conversa voltou-se para suas respectivas vidas. Richard, acostumado a conversas vazias e bajulações, ficou impressionado com a profundidade das reflexões dela.
Ela falou de livros, arte e viagens, mas também de valores humanos e integridade. Cada frase parecia medir sua sagacidade e sensibilidade. Em dado momento, ela mencionou um projeto de caridade que estava desenvolvendo em sua cidade, ajudar crianças carentes a terem acesso à educação e às artes. Richard, que já havia doado dinheiro com frequência, mas nunca se envolveu, ficou impressionado com a paixão e o comprometimento que ela demonstrou. Então, um incidente inesperado ocorreu. Ao se levantar para servir a sobremesa, Millie acidentalmente derrubou uma bandeja de copos no carpete. Richard esperava que ela entrasse em pânico, mas ela calmamente se abaixou, pegou os copos e até mesmo a equipe de limpeza a olhou com admiração silenciosa. Ela não era apenas habilidosa, tinha uma presença e um autocontrole que inspiravam respeito. Richard permaneceu em silêncio, incapaz de esconder seu espanto. Pela primeira vez, percebeu que havia julgado Millie completamente errado. Sua beleza, charme e inteligência não estavam nas aparências, mas na maneira como ela se comportava, pensava e reagia ao mundo. À medida que a noite avançava, Richard sentiu uma mistura de admiração e confusão. Aquela mulher que ele considerava fraca e comum, era na verdade fascinante, e ele sabia que não podia mais considerá-la simples ou insignificante. Pela primeira vez, a ideia de um casamento arranjado parecia diferente. Talvez esse casamento não fosse apenas uma formalidade, mas o início de algo inesperado. No dia seguinte, Richard acordou com uma mistura de curiosidade e irritação. Ele não conseguia tirar Millie da cabeça. Seu comportamento, aparentemente simples mas incrivelmente confiante, deixará uma impressão que nenhuma outra mulher jamais causará. A manhã passou em um silêncio expectante. Richard se preparou mentalmente para o que aconteceria em seguida, esperando que Millie finalmente revelasse suas fraquezas ou falta de jeito. Mas quando ela entrou na sala de jantar, estava impecável, mas sem ostentação. Parecia natural, confiante, mas acessível. Enquanto tomavam café da manhã, um acontecimento inesperado ocorreu. Um livro raro de Richard, deixado em uma prateleira, caiu acidentalmente e rachou levemente. Millie, com um gesto calmo e preciso, pegou-o. Examinou a encadernação e o papel com respeito, como se compreendesse o valor sentimental do item. Richard, que esperava que ela se desculpasse sem jeito, ficou impressionado com seu tato e compreensão. Você parece ter grande respeito pelas coisas, e pelas pessoas, disse Richard, um pouco impressionado. Millie ergueu os olhos, sorrindo discretamente. Acredito que cada objeto, cada pessoa tem uma história. Não se pode julgá-los apenas pela superfície. Essas palavras atingiram Richard mais profundamente do que ele gostaria de admitir. Ele percebeu que havia subestimado Millie não apenas por sua aparência, mas também por sua inteligência e seu coração. Ela não era fraca nem ingênua, possuía uma força silenciosa e uma sabedoria que o forçaram a refletir sobre si mesmo. Mais tarde naquela manhã, eles saíram para uma caminhada no jardim. Millie demonstrou um poder de observação impressionante, notando os detalhes do terreno, as plantas raras e até mesmo a maneira como o vento brincava com os galhos das árvores. Richard sentiu pela primeira vez que não era o único a entender o mundo profundamente. À medida que o dia avançava, ele percebeu que Millie não era apenas diferente do que ele imaginava, ela o desafiava. O estimulava a ver além das aparências e despertava nele sentimentos que ele achava ter esquecido. Ao final da caminhada, Richard tinha certeza de uma coisa: aquela mulher, que ele inicialmente considerara comum e feia, tinha o poder de virar sua vida de cabeça para baixo. E ele começou a entender que o casamento arranjado que havia feito por obrigação poderia, de fato, se tornar algo completamente inesperado e profundo. Poucos dias depois do encontro, Richard achou que estava começando a entender Millie, mas a realidade logo surpreenderia novamente. Enquanto conversavam no escritório de Richard sobre os aspectos práticos do casamento, Millie se abriu sobre sua família. Richard esperava histórias modestas e simples, mas o que ela revelou deixou sem palavras. Sabe, Sr. Hamilton, ela começou calmamente, minha família tem um negócio na Europa, no setor de artes e educação. Eu poderia ter vivido no luxo a vida toda, mas escolhi manter a simplicidade. Richard franziu a testa, incrédulo. Você é uma herdeira? Millie assentiu com um sorriso discreto mas confiante. Sim, mas eu queria saber quem me via como eu sou, não pelo meu dinheiro. Richard permaneceu em silêncio. Tudo o que pensava sobre Millie, sua modéstia, sua simplicidade e até mesmo sua suposta feiura, era apenas fachada. Ela havia deliberadamente escondido sua verdadeira identidade para testar o caráter das pessoas que a abordavam. Richard então compreendeu a magnitude do seu erro.
Ele havia julgado uma pessoa excepcional com base em aparências enganosas. Você poderia ter me traído? Richard perguntou, ainda em choque. Millie balançou a cabeça gentilmente. Eu não queria enganar ninguém. Só queria ser eu mesma. Se alguém não consegue enxergar além do que é visível, então não merece minha atenção. Richard sentiu uma mistura de admiração e culpa. Pela primeira vez na vida, percebeu que seus preconceitos e arrogância quase o haviam privado de algo verdadeiramente raro e precioso. Essa revelação mudou tudo. A mulher que ele considerava comum era, na verdade, brilhante, independente e dotada de uma força interior que rivalizava com a sua. Richard percebeu que aquele não era mais um casamento arranjado por conveniência. Ele agora precisava aprender a respeitar e conhecer Millie, a verdadeira Millie, antes que suas vidas se entrelaçassem para sempre. E naquele dia, no silêncio do escritório, Richard sentiu uma emoção que nunca havia conhecido, respeito misturado com admiração, e a estranha emoção de se apaixonar por alguém que era maior que ele. Poucos dias depois, Richard foi convidado por Millie para passar a tarde em sua casa. Ele esperava encontrar a mulher simples que vira até então, mas o que descobriu o deixou completamente desconcertado. Millie o recebeu com um traje elegante e refinado, perfeitamente adequado ao seu corpo e rosto. Sem joias ostentosas, apenas um estilo simples, porém harmonioso, revelando uma beleza natural e sutil que nenhuma fachada conseguia esconder. Richard ficou paralisado por um momento, incapaz de desviar o olhar. Ele começou, mas Millie lhe deu um pequeno sorriso e levantou a mão para interrompê-lo. Não diga nada. Eu não queria impressionar ninguém, mas ele já estava impressionado. A mulher que ele considerava simples, quase insignificante, estava diante dele com uma graça e uma confiança que inspiravam respeito. Ela não havia apenas trocado de roupa, estava revelando sua verdadeira essência, aquela que ela havia cuidadosamente protegido até então. À medida que a tarde avançava, eles discutiam projetos culturais, filantropia e viagens. Millie falava com uma paixão e convicção que cativaram a atenção de Richard. Cada gesto, cada palavra, revelava uma mulher independente, brilhante e profundamente humana. Em dado momento, ela se levantou para servir chá. Em seus movimentos simples, porém graciosos, Richard percebeu uma confiança e um autocontrole que o deixaram impressionado. Ele entendeu então que a beleza de Millie não era superficial, residia em sua inteligência, sua força interior e sua capacidade de permanecer autêntica em todas as circunstâncias. Richard sentiu o coração bater mais rápido. Não se tratava mais de um casamento de conveniência ou mera obrigação social. Millie acabará de destruir tudo o que ele conhecera. A mulher que ele pensava conhecer estava além dele em todos os níveis, intelectual, emocional e até moral. Pela primeira vez em anos, Richard sentiu uma sensação de admiração e humildade. Millie não era apenas bonita ou inteligente, ela era excepcional, e ele entendeu que precisava mudar sua maneira de ver o mundo para corresponder às expectativas dela. E naquele momento de silêncio, Richard soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Millie havia acabado de transformar não apenas sua percepção dela, mas também a percepção que ele tinha de si mesmo. Nos dias que se seguiram, Richard não conseguiu mais ignorar o efeito que Millie tinha sobre ele. Todos os pensamentos voltaram para ela, seu sorriso tranquilo, sua inteligência, sua força silenciosa. Pela primeira vez em anos, ele sentiu emoções que pensava terem desaparecido, afogadas sob o peso dos negócios e do orgulho. Certa noite, enquanto passeavam pelos jardins iluminados da mansão Hamilton, Richard se viu observando Millie com uma atenção incomum. A luz do lampião iluminava suavemente suas feições, revelando sua beleza natural e porte, mas não era apenas sua aparência que o fascinava. Era a maneira como ela se movia, falava e pensava. Ela parecia possuir um porte e uma confiança que o faziam admirá-la e intimidá-la ao mesmo tempo. Você parece diferente cada vez que te vejo, ele disse finalmente, sua voz revelando uma mistura de admiração e confusão. Millie olhou para ele séria, mas gentil. Eu não vou mudar, Sr. Hamilton. Talvez seja você quem esteja com uma aparência melhor agora. As palavras o atingiram. Ele percebeu que havia sido cegado por seus preconceitos e expectativas superficiais. Millie nunca havia desempenhado um papel. Ele simplesmente ignorara o que estava bem diante de seus olhos. E agora ele tinha que aceitar que havia caído sob o feitiço daquela mulher excepcional. Enquanto caminhavam, Richard sentiu uma mistura de admiração, respeito e desejo. Ele sabia que seus sentimentos iam muito além da mera obrigação de um casamento arranjado. Millie despertara nele algo que nenhuma mulher jamais conseguirá provocar.
um fascínio total, misturado a um medo inesperado de perder aquela rara autenticidade. À medida que a noite se aproximava do fim, Richard compreendeu uma verdade perturbadora: formalidades e convenções não eram mais uma opção. Millie havia destruído todas as suas certezas e pela primeira vez, ele vislumbrou um futuro em que o coração importava tanto, se não mais, do que riqueza ou status. Naquela noite, no silêncio de seu apartamento, Richard refletiu por um longo tempo. Millie não era apenas diferente do que ele imaginara. Ela havia mudado sua perspectiva sobre si mesmo e sobre a vida, e ele sabia que esse choque emocional só se intensificaria. Poucos dias depois do passeio no jardim, Millie convidou Richard para almoçar em um restaurante pequeno e discreto, longe de aglomerações sociais e olhares curiosos. Richard esperava um encontro tranquilo, mas Millie havia planejado algo inesperado. Quando estavam prestes a se sentar, uma garçonete tropeçou e acidentalmente derrubou uma bandeja de bebidas em um cliente sentado ali perto. A cena poderia ter sido constrangedora, mas Millie imediatamente se levantou e interveio com calma e autoridade. Ela tranquilizou o cliente, ajudou a garçonete e manteve o controle total da situação. Richard, sentado à sua frente, observava, espantado. Impressionante, ele murmurou, incapaz de esconder sua admiração. Millie sorriu para ele, sem arrogância. A verdadeira beleza não se mostra na riqueza ou no luxo. Ela se mostra em como você age quando ninguém está olhando ou quando uma situação sai do controle. Richard sentiu uma onda de respeito e emoção. Cada gesto de Millie confirmava o que ele começava a perceber. Aquela mulher não era apenas bonita e inteligente, mas possuía uma coragem e integridade que ultrapassavam em muito tudo o que ele conhecia. Depois do almoço, Millie o levou a um parque próximo. Ela o convidou para observar as crianças brincando e refletir sobre as dificuldades que algumas delas enfrentavam. Você pode julgar alguém pela aparência, pelo status, pelo dinheiro, disse ela, mas o verdadeiro valor se revela nas ações e no coração. Richard sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Millie acabará de lhe mostrar mais uma vez que ele havia sido superficial, que julgava as pessoas por detalhes insignificantes. Ele estava começando a entender que aquele casamento não era um simples contrato. Era um teste sutil, um teste de seu caráter e de seus sentimentos. Naquela noite, enquanto caminhava sozinho de volta para a mansão, Richard pensou em Millie. Cada gesto, cada palavra daquele dia o marcará profundamente. Percebeu que havia caído em uma armadilha inesperada. Não estava mais apenas impressionado com Millie, estava se apaixonando por ela. E essa percepção inesperada e avassaladora o deixou ao mesmo tempo surpreso e preocupado. Ele sabia que nunca mais poderia tratá-la como uma mera obrigação social. Millie havia mudado todas as suas certezas, e agora ele tinha que encarar a verdade. Estava profundamente cativado por ela. Com o passar das semanas, Richard se viu ansioso por cada encontro com Millie. Cada conversa, cada gesto, cada sorriso dela despertava nele uma mistura de admiração e desejo que ele nunca havia sentido antes. Certa tarde, Millie o convidou para acompanhá-la a uma instituição de caridade que ela apoiava há vários anos. Richard esperava uma visita simples e formal, mas o que descobriu o chocou. Viu Millie interagindo com as crianças com paciência e gentileza incomparáveis. Ela as orientou, as encorajou e lhes devolveu a autoconfiança. Richard, uma testemunha silenciosa, sentiu seu coração se encher de emoção. A mulher que a princípio considerará insignificante revelou-se de uma grandeza humana que ultrapassava tudo o que ele conhecia. Ele compreendeu que não se sentia apenas atraído por ela, sentia-se profundamente inspirado por sua força e bondade. Mais tarde, enquanto passeavam no parque adjacente, Richard finalmente ousou compartilhar seus pensamentos. Millie, nunca pensei que alguém pudesse me impressionar tanto. Eu estava completamente enganada sobre você. Millie voltou a olhar para ele, com um sorriso suave nos lábios. Não quero impressionar ninguém, Richard. Só quero ser eu mesma. Se você começou a me ver como eu sou, então já chega. Richard sentiu um calor subir-lhe ao peito. Sabia que não podia mais ignorar os seus sentimentos. Millie não era apenas uma mulher com quem ele deveria se casar por conveniência. Ela se tornará indispensável à sua vida, aos seus pensamentos e ao seu coração. Aquele dia foi um ponto de virada. Richard percebeu que seu mundo havia mudado irreversivelmente. Millie havia despertado nele emoções esquecidas, o feito refletir sobre suas escolhas e preconceitos e, acima de tudo, lhe mostrará que era mais do que apenas uma futura esposa, era uma companheira capaz de transformar toda a sua vida. Enquanto caminhavam juntos para casa, Richard percebeu que o amor, a admiração verdadeira e o respeito mútuo poderiam surgir onde ele jamais imaginara. Millie havia transformado seu mundo.
e ele estava pronto para aceitar essa transformação, plenamente sem reservas. À medida que a data do casamento se aproximava, Richard achava que tinha suas emoções sob controle. No entanto, um evento inesperado testaria sua determinação e seu apego a Millie. Certa noite, voltando tarde de uma reunião importante, Richard soube que Millie havia sofrido um pequeno acidente doméstico. Ela se machucara levemente enquanto preparava o jantar. Nada grave, mas o suficiente para fazê-lo correr para perto da cama dela. Ao encontrá-la sentada na sala de estar, com uma bandagem na mão e um leve sorriso nos lábios, Richard ficou impressionado com a aparente fragilidade que contrastava com a força que descobrira nela. Ajoelhou-se ao lado dela, incapaz de conter a preocupação. Millie, você deveria ter me ligado, ele disse com a voz trêmula. Millie olhou para ele calmamente, tocada pela preocupação, mas tranquilizando-o. Não é nada, Richard. É só um pequeno ferimento. Apesar das palavras dela, Richard sentiu uma onda de emoção invadi-lo. Percebeu que seu apego a ela excedia em muito o que imaginara. Não havia mais nenhuma questão de formalidade ou decoro. Ele amava Millie profunda e irremediavelmente. Naquele momento de silêncio, ele também percebeu outra verdade. Millie não era apenas bonita e inteligente, ela era completa. E ele precisava estar disposto a aceitar todas as facetas da vida dela, os momentos de força e vulnerabilidade. Mais tarde naquela noite, enquanto se sentavam perto da lareira para conversar calmamente, Richard tomou uma decisão. Nunca mais deixaria preconceito, orgulho ou medo guiarem suas escolhas. Ele queria Millie em sua vida por completo, com tudo que ela era. Millie, por sua vez, observava Richard com uma mistura de ternura e silenciosa satisfação. Ela já havia testado homens com frequência, mas com Richard sentia uma sinceridade rara. Ela entendia que o vínculo entre eles não era simplesmente uma questão de conveniência ou curiosidade, era um verdadeiro compromisso emocional que os unia inexoravelmente. Naquela noite, no silêncio reconfortante da mansão, uma coisa ficou clara: o casamento se aproximava, mas não era mais um simples arranjo. Era o início de uma vida a dois, construída com base no respeito, na confiança e no amor, um amor descoberto em momentos inesperados, provações e surpresas. O dia do casamento finalmente chegou. A mansão Hamilton estava elegantemente decorada, mas Millie insistira em manter a cerimônia simples e intimista. Richard, vestido com seu terno de corte impecável, observava Millie enquanto ela aparecia. Ela caminhava graciosamente, seu sorriso natural iluminando o ambiente. Não precisava de joias extravagantes ou maquiagem elaborada para chamar a atenção. Sua beleza vinha de sua autenticidade, sua força serena e seu espírito brilhante. Richard sentiu seu coração bater mais rápido do que nunca. Enquanto trocavam votos, Richard falou com uma sinceridade que nunca havia conhecido. Millie, eu achava que sabia o que queria, o que precisava fazer, mas você me ensinou a enxergar a verdade. Você me mostrou que beleza, força e amor não se medem pelas aparências. Eu te admiro, te respeito e te amo por tudo que você é. Millie, comovida, respondeu gentilmente. Richard, você abriu seu coração e sua mente. Você aprendeu a ver o meu verdadeiro eu, não apenas o que você pensava que eu era. Hoje nos unimos não apenas por obrigação, mas por escolha, respeito e amor verdadeiro. Os convidados, embora em pequeno número, testemunharam um momento raro, um casamento onde a autenticidade e a profundidade dos sentimentos superaram toda pompa e convenção. Richard sentiu uma paz e uma alegria que nunca havia conhecido em toda a sua vida de bilionário. Após a cerimônia, ao saírem para o jardim iluminado por lanternas, Richard pegou a mão de Millie. Nunca pensei que o destino pudesse me surpreender tanto, sussurrou. Millie sorriu, seus olhos brilhando com uma luz suave, mas determinada. O destino sempre nos surpreende, Richard, mas às vezes nos dá exatamente o que precisamos, mesmo que não percebamos de imediato. E naquele jardim silencioso, cercado pelo calor das luzes e pela quietude da noite, Richard compreendeu que sua vida havia acabado de tomar um rumo irreversível. Este casamento, que começara como uma formalidade e um contrato social, tornará-se o símbolo do amor verdadeiro, do respeito mútuo e de uma cumplicidade inesperada, mas completa. Pela primeira vez, Richard Hamilton soube que suas certezas, julgamentos e arrogância haviam desaparecido. Em seu lugar estava Millie, brilhante, forte, autêntica e agora sua companheira para o resto da vida.